Bom, boa noite para todo mundo aí. É um prazer para mim estar apresentando de novo o tema de histopatologia, que é um tema bastante importante, né? Um tema que a gente tem pouco contato aí no Brasil, mas é importante a gente conhecer algumas das alterações que são causadas que são causadas a nível tecidual, a nível celular, para que a gente consiga entender um pouco mais da fisiopatologia das doenças e que a gente consiga fazer um tratamento um pouco mais focado à causa da doença e não só ficar tentando apagar o fogo enquanto ele vai aparecendo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas alterações histopatológicas relacionadas a disfunções da tuba auditiva. Essa aula tem um pouco de algumas semelhanças com a aula de otite média, porque na verdade a otite média ela também tem um fundo, ela pode acontecer por conta de um distúrbio crônico de ventilação via tuba auditiva. Então, tem alguns temas que eu vou falar hoje que vão se complementar com o tema que eu falei na última aula, alguns meses atrás. A aula é super rápida hoje, deve ser, imagino que uns 20 minutos. Mas se alguém tiver alguma dúvida à medida que eu for passando os slides, pode me interromper e perguntar, ou então a gente pode deixar para o final da aula também e fazer tudo de uma vez. Bom, a tuba auditiva, ela tem funções muito importantes para o osso temporal, né? Uma das funções mais importantes é prover uma ventilação para os espaços pneumatizados do osso temporal. Essa talvez seja a função primordial da tuba auditiva. Ela também provê o clareamento de fluidos, né? Fluidos são produzidos naturalmente pela mucosa da orelha média, que é o epitélio respiratório. Principalmente a porção do epitélio da região da tuba auditiva tem células caliciformes, então produz uma secreção que é clareada pelas células que ficam no epitélio da tuba auditiva do protímpano. E ela também tem uma função de prevenir o refluxo. A tuba auditiva ela tem a porção mais próxima do osso temporal, que é uma porção óssea, na região aqui tem abertura na região do protímpano, e tem uma porção maior cartilaginosa, que tem exatamente na junção entre a porção óssea cartilaginosa, tem a região do istmo, que é a região em que você tem o menor calibre ali da tuba auditiva. E a porção cartilaginosa ela vai abrir na região da rinofaringe, ali na parte posterior ali da cavidade nasal. Então, só como um esquema, né? Então aqui a gente tem mais ou menos uma anatomia representada aqui da tuba auditiva. Então a gente tem aqui a região da abertura na rinofaringe, a gente tem a porção cartilaginosa, o istmo ósseo, que é essa porção que tem a constrição ali na tuba auditiva, e a abertura do protímpano para a orelha média. Na orelha média, na região do epitímpano, na porção posterior ali, existe no ádito adiantro a comunicação com a cavidade da mastoide. Então, na verdade, a função da tuba auditiva é prover o ar que vem da região da rinofaringe, ela vai entrar aqui na orelha média e vai ventilar a região da mastoide também. Numa situação fisiológica, né, a gente pensa, na verdade, na orelha média e a mastoide como um compartimento único, mas, na verdade, tem algumas subdivisões ali dentro da orelha média, que são por conta de dobras de mucosa, dos ligamentos, que acabam fazendo o que a gente chama do diafragma epitímpânico. E tem algumas regiões, algumas aberturas que a gente chama de istmo timpânico na porção posterior e na porção posterior e medial, que fazem essa comunicação das regiões do meso e hipotímpano com o epitímpano e com a mastoide. Então, numa situação fisiológica, você tem a ventilação via tuba auditiva, esse ar ele vai chegar na região do meso e hipotímpano, vai passar pelo istmo timpânico e alcançar a região do epitímpano e ventilar a mastoide. Então, toda aquela mucosa que fica tanto na orelha média quanto na mastoide, ela vai ter essa ventilação. Quando a gente tem uma disfunção tubária, você tem por algum motivo alguma obstrução mecânica, ou uma obstrução funcional, ou uma alteração da musculatura, paralisia de nervo, e você não tem uma abertura eficiente da tuba auditiva, o que vai acontecer é que vai existir uma diminuição dessa areação, tanto da orelha média quanto da mastoide, e o gás que fica ali dentro, ele vai acabar sendo consumido pela mucosa do epitímpano, e isso vai gerar uma pressão negativa, que pode gerar uma série de consequências, como processos inflamatórios, pode gerar fibrose, pode gerar as retrações de membrana timpânica, e uma série de outras consequências. Numa situação fisiológica, na tuba auditiva, ela tem esse poder ela não fica aberta o tempo todo. Então, tem os mecanismos de abertura passivos e ativos. Então, nos momentos em que fica fechada, existe uma redução do gás da oxigenação da orelha média e da mastoide, mas assim que a tuba auditiva abre, isso é reparado e o gás volta
a ocupar os espaços e volta a uma situação fisiológica. Existem diversos mecanismos que geram a abertura da tuba auditiva, né? Então a gente tem uma série de musculaturas que vão agir, principalmente quando a gente faz alguns movimentos de mastigação, de deglutição, que vão fazer a abertura da tuba auditiva. Então essa abertura intermitente é o que permite que o ar chegue ali na região da orelha média e da mastoide. Esse aqui foi um trabalho que veio aqui do Laboratório de Ossos Temporais aqui de Minnesota, foi publicado pelo meu amigo Furlan. A gente fez uma análise do epitélio da mucosa da orelha média em situações fisiológicas e em situações patológicas, né? Isso aqui para exemplificar uma situação fisiológica, então a gente tem aqui a região que foi analisada, né? Então a gente analisou a mucosa aqui da região do martelo e da bigorna e também da mucosa da orelha média. Então o que dá para a gente perceber é que o epitélio da orelha média é um epitélio pavimentoso, então a gente não tem células ciliadas, não tem células caliciformes, e assim como na região do epitélio do martelo, mas quando a gente vai para uma região mais de protímpano, que é aquela região próxima ali da abertura da tuba auditiva, a gente já tem o epitélio respiratório, que é esse epitélio respiratório com as células caliciformes produtoras de muco. Então, quando a gente faz uma avaliação de toda a mucosa da orelha média aqui, que foi o mesmo trabalho do Henrique Furlan, então, a gente avaliou aqui a distribuição do epitélio ciliado da mucosa respiratória na orelha média. Então, quando a gente olha aqui numa visão medial para lateral, a gente vê a membrana timpânica aqui, e a distribuição do epitélio respiratório aqui na região do protímpano, e na região medial aqui também mais na região do protímpano, né? Então, a gente quase não tem epitélio respiratório numa situação fisiológica nas outras regiões ali da orelha média. Em crianças, existe uma disfunção tubária que a gente considera como fisiológica, né? Que a tuba auditiva da criança ela tem aqueles problemas que todo mundo sabe, né? Ela é mais horizontal, tem o menor diâmetro, o calibre menor. Então, isso tudo dificulta a drenagem de secreções e isso faz com que as crianças elas tenham uma maior propensão a acumular fluido e ter a otite média com infusão. E otites médias agudas também pela estase de muco. Existem também, né, existem alguns estudos mais recentes que mostram que a mucosa da orelha média e a tuba auditiva, elas podem ter também químio e barorreceptores, isso ainda não é muito bem entendido, mas é fato de que a própria concentração de oxigênio e dióxido de carbonos, elas podem fazer a tuba auditiva mudar um pouco de função ou aumentar a dinâmica de abertura da tuba auditiva. Então, por exemplo, quando você tem uma concentração muito alta de oxigênio, a tuba auditiva tem uma tendência de ficar mais fechada, e quando você tem uma concentração maior de dióxido de carbono, existe um reflexo para ativar a abertura da tuba auditiva. Existe também talvez um controle neural, né, em relação à abertura da tuba auditiva e em relação íntima com a mucosa da orelha média, porque também se observou uma maior prevalência de atelectasia e presença de efusão na orelha média depois de secção acidental ou provocada do nervo de Jacobson. E também observou-se que alguns anestésicos têm a função de alterar essa dinâmica também de abertura da tuba auditiva. Então, são estudos que estão sendo desenvolvidos, talvez a gente saiba um pouco mais sobre isso à medida que esses estudos forem progredindo. Então, em relação à disfunção da tuba auditiva, o que a gente tem que pensar é sobre os mecanismos de abertura. Então, o que abre a tuba auditiva primariamente? A musculatura. Existe essa secreção fisiológica dentro da orelha média que é produzida, que é clareada, né? Então você tem essa camada de muco que é produzida ali na região do protímpano, que é propulsionada pelo epitélio respiratório e ele vai ser drenado via o tubo auditivo. E quando por algum motivo você tem uma disfunção, seja por uma obstrução mecânica ou funcional, isso pode gerar uma pressão negativa nos espaços pneumatizados, isso pode gerar transsudação do líquido dos vasos que nutrem a mucosa da orelha média e também gerar um processo inflamatório por conta da baixa oxigenação. Um outro conceito que surgiu há alguns anos atrás com o professor Tauno Palvi e o professor Daniele Marchioni da Itália também tem estudado bastante sobre isso, é em relação à desventilação seletiva da orelha média, né? Porque, como eu falei naquele esquema que eu mostrei anteriormente, a gente não pode pensar na orelha média mastoide como sendo uma unidade em que se chega ar pela tuba auditiva, isso vai gerar uma aeração automática em todos os compartimentos. Então, tem algumas rotas de ventilação, sendo que a principal via de ventilação para o epitímpano é via o istmo timpânico, né? Então,
quando a gente considera todas essas membranas, mucosas e ligamentos, então a gente tem uma redução desse espaço de ventilação para o epitímpano. E quando esses espaços eles são bloqueados, sejam por retração, por processo inflamatório, por secreção, isso pode gerar um processo inflamatório localizado que muitas vezes, às vezes até na otoscopia a gente não consegue detectar. E às vezes o paciente desenvolve o que a gente chama de otite média silenciosa, que é o processo inflamatório fica mascarado. Isso ao longo do tempo vai progredindo até que o paciente acaba tendo uma disfunção que a gente consegue detectar clinicamente, e aí é o momento que a gente consegue atuar do ponto de vista clínico. Então, essas aqui são imagens de dissecção, né? Então, quando a gente pensa aqui na região do epitímpano, né, isso aqui é uma abriu-se o teto ali do osso temporal da cavidade da orelha média. Então, a gente observa que tem as membranas, as mucosas, os ligamentos, a própria cadeia oscular, que fazem essa separação do meso para o epitímpano. Mas a gente tem essas regiões aqui, essa é a região do istmo timpânico, na região mais medial, que provê esses espaços de ventilação ali para o epitímpano. Quando essa tensor fold, que é mais posterior ali, ela pode, que é mais anterior, perdão, ela pode estar aberta, e isso pode fazer o istmo timpânico anterior, mas em alguns casos ela pode estar completamente fechada, então só ter esse espaço aqui de ventilação, que é o istmo timpânico posterior. Então, quando você tem um bloqueio seletivo ali do istmo timpânico, isso pode gerar o mesmo processo que eu mostrei naquele esquema, mas de uma forma um pouco mais localizada. Então, você tem uma doença mais localizada ali na região do epitímpano mastoide, e isso pode progredir ao longo da vida do paciente, pode muitas vezes não causar sintomas aparentes por um período de tempo, mas isso pode gerar depois outras consequências, como a gente vai discutir mais para frente. Então, de novo, aquele esquema, né? A gente tem a válvula, o istmo, o mesohipotímpano, o diafragma epitímpanico, epitímpano e mastoide. Se por algum motivo você tem o bloqueio aqui dessa região, você vai ter uma ventilação, né? Você vai ter a aeração do meso e hipotímpano e uma desventilação da região do epitímpano e mastoide, gerando um processo inflamatório crônico ali. Existem diversas causas para a disfunção de tuba auditiva, ela pode ser mecânica, inflamatória ou funcional, e as principais causas a gente já sabe, a principal delas é a inflamação da camada mucosa, seja por inflamação ou infecção viral bacteriana, hiperplasia de tecido conjuntivo, principalmente na região peritubária, ou cicatrizes associadas com distúrbios inflamatórios da orelha média. Então, quando a gente tem uma otite média crônica, isso pode gerar fibrose, pode gerar tecido de granulação, colesteatoma, que pode piorar a ventilação da orelha média. Quando a gente tem hiperplasia de tecido linfóide ali na região da rinofaringe, quando existe paresia ou paralisia muscular dos músculos da mastigação, principalmente. Também neoplasias, isso é uma causa muito comum de disfunção tubária em idosos, né? É uma das principais causas não uma das principais, mas é uma das causas que tem que ser pensada em idoso que desenvolve disfunção tubária, principalmente quando ela é unilateral. E também as anormalidades congênitas ou adquiridas, como por exemplo a fenda palatina. Tem alguns estudos também que saíram aqui do nosso laboratório de ossos temporais para avaliar quais seriam os efeitos da disfunção de tuba auditiva e desses mecanismos de ventilação para a orelha média. Então, tem um estudo que foi publicado pela Kyoko aqui no laboratório, pouco antes de eu e o Henrique a gente vir para cá fazer os estudos, e ela avaliou ossos temporais de crianças que tinham esses distúrbios de ventilação. E o que se viu nesses estudos é que quando existe uma disfunção tubar em crianças com otite média, isso gera uma inibição da pneumatização e do desenvolvimento do osso temporal como um todo, e isso pode gerar efusão crônica e infecções. Então, principalmente naquelas crianças que são mais propensas a desenvolver otite média com efusão crônica e otite média aguda de repetição, isso pode gerar uma anormalidade de desenvolvimento completo do osso temporal, como se fosse uma síndrome do seio silencioso, dos seios paranasais. Isso causar uma piora gradativa da ventilação, inflamação crônica, resultando no futuro numa otite média crônica. É lógico que isso não é inexorável, não é porque a criança tem otite média com efusão que ela vai desenvolver uma otite média crônica, mas é um fator predisponente. Esse outro estudo que a gente fez aqui no laboratório sobre bolsas de retração, da mesma forma, pacientes que tinham bolsas de retração que sugerem um distúrbio crônico de ventilação da orelha média,
Isso também acabou gerando menores estímulos timpânicos e um menor espaço epitimpânico. E esse padrão foi depois visto em estudos clínicos. Então, tem estudos radiológicos e estudos cirúrgicos em que se observou que pacientes com otite média crônica, colesteatoma ou bolsa de retração, eles têm realmente um hipodesenvolvimento tanto da mastoide quanto da região epitimpânica, provando que existe realmente essa desventilação seletiva do osso temporal. Falando sobre disfunção da tuba auditiva, né, o Paparella, nos anos 70, ele propôs pela primeira vez a teoria do contínuo da otite média, que é essa continuidade de eventos que acabam gerando alterações teciduais intratáveis da orelha média e da mastoide. Então, o que acontece quando você faz o bloqueio, quando você tem um bloqueio crônico da membrana timpânica, da tuba auditiva, o que acontece inicialmente é que isso vai gerar um consumo desse oxigênio, uma pressão negativa, e isso vai causar transsudação de líquido dos vasos ali da orelha média por conta da pressão negativa, que é a presença dessa efusão mais fluida, mais clara dentro da orelha média. Isso que a gente costuma ver em paciente que tem curva C, curva B, a gente vai fazer a cirurgia de colocação de tubo de ventilação e quando você vai sugar lá, vem aquele líquido ali dentro da orelha média. Isso é otite média com efusão. O que acontece se essa desventilação não for resolvida, isso vai acabar gerando um processo inflamatório mais crônico, isso vai gerar uma metaplasia do epitélio da orelha média, então esse epitélio ele vai ficar cuboide, ele vai ficar estratificado, pode ter o surgimento de células caliciformes, isso vai gerar uma efusão própria da mucosa da orelha média. E essa efusão ela vai ficar mais espessa, mais densa, que são os casos de glue ear, que a gente vê muito em criança que faz cirurgia de tubo de ventilação, e isso é praticamente a um passo do desenvolvimento da otite média crônica. Então é muito importante nas crianças que chegam nesse estágio em que você tem a presença dessa efusão mais espessa, que você consiga corrigir para evitar o surgimento dessas alterações teciduais, né, que é, por exemplo, a formação de fibrose, formação de bolsa de retração, que pode gerar no futuro um problema mais sério para essa criança na vida adulta. Isso recentemente foi revisto na literatura, foi publicado com outro nome, mas esse estudo publicado na Nature em 2016 falou sobre esse fato do contínuo da otite média, mas foi chamado por outro nome, como espectro da otite média. Mas basicamente falou a mesma coisa que o professor Paparella falou há 40, 50 anos atrás, que é essa tendência de cronificação quando você não corrige essas alterações a tempo, ou quando o próprio crescimento fisiológico da criança acaba não corrigindo também essas alterações. Ou quando você tem alterações que, mesmo depois que a criança cresce, que a função tubária melhora, essas alterações já estão lá, e isso pode gerar um contínuo depois que no futuro vai desencadear uma otite média crônica. A gente observa, né, isso aqui é um osso temporal de um estudo animal, né, um estudo em gatos que foi feito pelo laboratório aqui também. Então, se observou que após uma obstrução crônica da tuba auditiva dos gatos, em que houve essa metaplasia aqui da mucosa do epitélio da orelha média. Então, o epitélio da orelha média, que eu mostrei no outro slide, que ele é pavimentoso, simples, bem fino, ele acaba ficando mais espesso com essas células mais cuboidais e também a presença de células caliciformes aqui, que vão gerar essa efusão mais mucoide dentro da orelha média. Aqui só para mostrar alguns casos de otopatologia para vocês e o correspondente clínico, só para vocês entenderem, conseguirem fazer essa correlação. Esse osso temporal é de uma mulher de 44 anos que tinha uma queixa de plenitude oral e zumbido, que não tinha otorreia. Quando a gente olha o osso temporal dessa paciente, a gente vê aqui que existe uma bolsa de retração artical, né? Aqui é o martelo, a bigorna. Então, a membrana timpânica, que normalmente é bem fininha e ela não costuma causar essas retrações, a gente vê que é uma membrana bastante espessa, uma membrana bastante sofrida, e tem essa bolsa de retração artical aqui. E dentro da orelha média, a gente vê essa secreção bastante espessa, né? Uma secreção mais mucoide aqui na orelha média, e também uma hiperplasia aqui da mucosa da orelha média. Então, pensando num caso dessa paciente, seria uma otoscopia
normal ou subnormal, em que você tem uma bolsa de retração apical inocente, né? Uma membrana timpânica talvez um pouco sofrida, mas sem nenhuma alteração muito importante, mas que tem todas essas alterações aqui dentro. Aqui já um outro caso um pouco mais sério de infecção, né? Então, esse é o caso de uma mulher de 65 anos, com queixa de plenitude oral e zumbido, e com uma queixa de otorreia intermitente. Então, nessa paciente, a gente vê também o osso temporal com bastante alterações, né? A membrana timpânica, ela está retraída, né? Aqui a gente tem o martelo, a gente tem o ramo curto da bigorna aqui. Então, apesar da membrana timpânica ser mais fina, né? Ser mais próxima do que a gente considera do normal nessa região mais anterior, aqui um pouco mais espessa na porção posterior, existe uma retração e também existe também a formação de tecido queratinizado aqui nessa região da retração apical ali. Então, isso aqui é um colesteatoma que essa paciente desenvolveu. E aqui, quando a gente olha na orelha média, a gente vê mais ou menos as mesmas alterações do outro caso, mas quando a gente olha aqui a mucosa tem um processo inflamatório bem evidente, bastante efusão aqui na orelha média, células inflamatórias, então uma efusão purulenta aqui. Dando um zoom aqui, esse aqui é o tecido queratinizado, o colesteatoma, a membrana timpânica um pouco espessada, e aqui toda a efusão com células inflamatórias aqui dentro da orelha média. Esse aqui é um outro caso também de um homem de 78 anos, com uma queixa de plenitude oral e zumbido, sem otorreia, e a gente vê aqui dentro da orelha média uma mucosa também bastante espessa, uma retração de membrana timpânica bastante evidente. Esse aqui é um corte um pouco mais inferior, né? Então a gente tem aqui uma porção em que a gente pega uma parte da platina do estribo. Então, o que dá para perceber é que a membrana timpânica ela está com uma retração tão importante que ela acaba tocando aqui, talvez, a região da superestrutura do estribo. A membrana timpânica também está bem espessada, bastante fibrosa. A gente vê fibrose, tecido de granulação aqui na orelha média. Aqui na mastoide também é uma mastoide bem hipodesenvolvida, né, com um granuloma de colesterol aqui na mastoide, que também é parte desse processo inflamatório, dessas alterações teciduais que a gente não consegue tratar mais clinicamente. É, pensando numa otoscopia desse paciente aqui, a gente veria uma retração bastante importante com estapedopexia aqui, que a gente consegue observar. Aqui é um outro caso, uma mulher de 48 anos com quadro de plenitude oral e perda auditiva, também sem otorreia, e dá para perceber que ela tem uma bolsa de retração bastante significativa, né, aqui tanto na porção anterior quanto na porção posterior. Esse aqui é o martelo, né, o cabo do martelo bastante horizontalizado aqui nessa região. Aqui o ramo longo da bigorna, então a gente tem a membrana timpânica praticamente aderida no martelo e na bigorna. A orelha média a gente não vê tanta alteração inflamatória, nesse caso, talvez um pouco de fibrose aqui na região posterior, provavelmente por conta de algum processo inflamatório que a paciente teve durante a vida. E um fato importante é que a própria bolsa de retração, ela acaba bloqueando as vias de ventilação. Então, quando a gente olha aqui a abertura do protímpano, a própria membrana timpânica, ela está bloqueando o acesso da ventilação. Então, esse paciente, ele praticamente não vai ter mais ventilação via tuba auditiva, ou se tiver uma ventilação bastante prejudicada. E também a região do istmo timpânico, né? Então, pensando naquele istmo timpânico medial aqui, na porção mais posterior, isso também provavelmente vai bloquear o acesso desse ar que vem via tuba auditiva para a região do epitímpano também. Então, é um ciclo de alterações que tendem a piorar ao longo do tempo. Aqui um corte do mesmo osso temporal de uma porção mais inferior. Também aqui a superestrutura do estribo, então também tem uma estapedopexia nessa paciente. Essa paciente aqui não tem colesteatoma, né? Aparentemente não tem acúmulo de tecido queratinizado. Muitas vezes, quando você tem essas bolsas de retrações muito grandes, afetando toda a membrana timpânica, esse epitélio ele consegue se clarear, não fica aprisionado. Então, às vezes, você não tem a formação de colesteatoma, você tem só a retração. E aqui um corte mais inferior, aqui uma abertura maior aqui do protímpano, mas dá para perceber também que a retração é tão importante que bloqueia quase que completamente aqui a passagem a via de respiração aqui via protímpano. Então, esse aqui é aqueles casos que a gente vê em uma otoscopia com uma retração bastante importante de membrana timpânica.
Esse caso aqui de um homem de 38 anos, com uma queixa de plenitude oral, perda auditiva, também sem otorreia. Um outro caso aqui bastante importante de retração, né? Então a gente tem uma retração, uma bolsa de retração bastante importante aqui da membrana timpânica. Esse caso já tem algumas alterações mais importantes, então tem uma erosão do ramo curto da bigorna aqui. O ramo curto da bigorna normalmente a gente veria nessa região aqui. Existe um bloqueio aqui do ádito adianto por um tecido fibroso, um tecido de granulação. Existe também a presença aqui do granuloma de colesterol nessa porção posterior. Então, bastante alterações relacionadas a esses distúrbios de ventilação aqui. Aqui um outro corte desse mesmo paciente, as mesmas alterações, né? Então, a erosão do ramo curto da bigorna, a bolsa de retração atical aqui posterior, bastante importante, bloqueando o ádito adiantro aqui, bloqueando a ventilação para mastoide, granuloma de colesterol, fibrose. E um último corte desse mesmo paciente. Então, esse é aquele típico paciente que tem aquele monte de alteração na região mais atical que a gente não consegue ver na otoscopia. E quando você faz a otoscopia desse paciente aqui, provavelmente a otoscopia vai estar normal ou subnormal. Talvez a membrana timpânica um pouco retraída, mas a membrana timpânica também não está muito espessada, não tem muito processo inflamatório, não tem nenhuma alteração aqui na região que a gente consegue ver, mas tem essa constelação de alterações aqui dentro da orelha média e tímpano que a gente não consegue ver via otoscopia normal. Então, um caso típico de otite média, um caso típico, provável típico de otite média silenciosa. Que talvez o último caso que eu vou mostrar aqui para vocês é um caso semelhante, uma bolsa de retração bem importante aqui na região do mesotímpano, né? A membrana timpânica um pouco espessada, não tanto. Aqui a gente tem o martelo bastante medializado também, a bigorna provavelmente erodida, e a gente tem um acúmulo do tecido queratinizado aqui, que é o colesteatoma, né? Então esse é um paciente com uma bolsa de retração já com colesteatoma. Um outro corte do mesmo paciente também, a gente vê a bolsa de retração, colesteatoma. Então, esse é um caso que a otoscopia já mostraria essas alterações todas aqui. É um caso provavelmente cirúrgico. Dá para ver que também a hipoplasia, o hipodesenvolvimento e hipopneumatização da mastoide também. Eu acho que esse é o último slide. Tem um último caso também de colesteatoma, provavelmente por uma retração atical aqui também é importante, só para mostrar o corte do colesteatoma. Também bastante efusão, bastante tecido inflamatório, fibrose aqui dentro da orelha média. Isso aqui já é um caso de colesteatoma mesmo, aquele caso que você bate o olho e você já vê o acúmulo de tecido epitelial, a erosão latical ali. Esse é um caso muito parecido também, vou passar um pouco mais rápido sobre esse caso aqui, mas também um caso de colesteatoma atical ali. Então, as disfunções de tubo auditiva, só para a gente concluir, ela pode causar graus variáveis de sintomas, né? Elas podem ser bastante sintomáticas, com pacientes com perda auditiva, com plenitude oral, com zumbido, sintomas vestibulares, mas também ela pode ser completamente silente, né? Então, a gente pode ter aquelas alterações estruturais, mas pacientes praticamente sem sintoma nenhum. E elas costumam gerar essa progressão de alterações teciduais na orelha média, que podem, em algum momento, causar distúrbios mais importantes ali, alterações teciduais mais importantes da orelha média e da mastoide. É isso que eu queria falar sobre hoje, e eu estou aberto a dúvidas, a questionamentos, críticas, elogios, sugestões. Estou às ordens. Consegue me escutar? Consegue escutar? Deixa eu ficar mais perto. Desculpa, tá difícil de ouvir. Desculpa, tá difícil de ouvir. Consegue escutar, Rafa? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ouvindo, tô ouvindo. Ô, Rafa, queria só te perguntar, em uma condição de tubo patente, aí, você espera alteração significativa na histopatologia? Já tem algo sobre? Isso é questionável. Isso é Do questionável. ponto de vista Do ponto histopatológico, de eu vista acho que nenhum estudo histopatológico, avaliou as nenhum alterações estudo avaliou patológicas as alterações relacionadas à tuba patente. patológicas do tubo patente. Mas tem alguns estudos clínicos Mas tem mostrando alguns que estudos talvez a tuba clínicos patente mostrando que talvez possa a tuba causar sintomas patente muito possa causar semelhantes, né, sintomas do muito ponto de vista semelhantes, clínico, né, do do que a, ponto de do vista que a própria clínico, obstrução do da que a tuba própria auditiva. produção. É possível que no futuro, né, É talvez possível que no no futuro, estudo né, dos pacientes com tuba eu patente, a gente pacientes com consiga tuba fazer um patente, a estudo gente consiga patológico fazer. para avaliar se as alterações são semelhantes ou se o processo fisiopatológico acaba sendo diferente. Boa pergunta. Rafa, boa noite, tudo bom?
Fala, Furlan. Tranquilo? Cara, Tranquilo, e obrigado aí? também, Lucas. Obrigado, Dr. Faez, aí pela disponibilidade aí da aula também. É sempre bom quando a gente faz a reunião, quando tem tema de autopatologia, porque é sempre bom dar uma revisada. E foi bacana quando você foi apresentando alguns casos, porque era muito evidente que você tinha grandes alterações estruturais. E clinicamente a gente bate o olho e você fala, pô, mas quando que eu vou intervir, né? Parece que a alteração histopatológica é muito anterior ao problema cirúrgico, né? E na prática clínica é muito importante isso, né? Porque quando que você vai sugerir para o paciente a intervenção, né? Você já pensou nessa situação aí do seu dia a dia quando você estava aqui no Brasil? Quantas vezes você fala, putz, eu sei que vai dar merda, mas quando que eu vou falar, vou fazer a cirurgia ou não vou, né? Esse é o tipo de coisa que seria melhor ter deixado embaixo do tapete, né? Que é melhor você não saber, você ser completamente ignorante e você conduz o caso e vai aguardando, né? Eu acho É, que a conduta varia muito de acordo com a experiência do cirurgião, né? A gente viu bastante o professor Paparella fazendo cirurgias exploradoras, colocação de tubo de ventilação em paciente muito pouco sintomático, mas exatamente por esse motivo, né? Por conta desse contínuo de alterações e a depender do sintoma clínico do paciente, ele já intervia. Mas eu acho que existe uma tendência de hoje, né, a maioria das pessoas, de ter uma abordagem mais conservadora, até porque a própria cirurgia pode causar problema, pode causar perda auditiva, né? Então tem o risco cirúrgico envolvido que tem que ser discutido também. E a grande questão é até que ponto a própria cirurgia vai conseguir resolver o problema de base. É porque você imagina, nesses pacientes que pois têm é. esse bloqueio completo de ventilação do epitímpano, mas são pacientes assintomáticos que de vez em quando tem plenitude, de vez em quando tem uma infecção, motorreia, você vai ter que fazer uma cirurgia que você vai ter que abrir completamente aquilo lá, manusear, manipular a cadeia oscular. Então, a questão é, né, qual o custo-benefício de cada abordagem, Pois né? é. E é engraçado porque você estava comentando de alguns casos e a retração timpânica era tão evidente que ela estava quase fazendo aquela otite adesiva. E Uhum. quantas vezes a gente não pega paciente que já fez um, dois, três tubos de ventilação e quando você vai ver, de repente está tudo bloqueado. Na verdade, em princípio, você já poderia ter indicado uma tímpano exploradora desde o começo, né? Isso é muito importante, né? É, o Paparella fazia bastante isso, né? De ele pegar esses pacientes com Uhum. retração e ele fazer aquelas reconstruções com o Sim, cilastico dele, né? sim, pois é. Mas eu acho que ainda não existe um consenso em relação ao que se fazer. Talvez o professor Faes tenha mais experiência em relação a isso, ou possa dar a experiência dele, mas eu acho que varia Uhum. muito de acordo com a experiência do cirurgião. Eu, quando operava aí no Brasil, eu tendia a ter uma conduta um pouco mais conservadora até que o próprio sintoma clínico do paciente piorasse a um ponto que o benefício do procedimento cirúrgico se manifestasse de uma forma mais evidente. E a gente tem essa Rafael, possibilidade. Pode, é, pode falar. Rafael, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer você. Professor Rafael é sempre excelente. Ele me mandou uma mensagem falando: olha, tive uma ideia, vamos trabalhar em parceria em relação a isso. Eu falei: nossa, Rafael, topo, já topei. E virei para ele e falei assim: ó, você não quer aproveitar e dar uma aula para a gente de autopatologia, porque a gente, eu, lógico, quero aproveitar o Rafael aí o máximo possível. De prontidão, ele aceitou, e esse convite foi feito praticamente ontem, né, Rafael? Eu queria te agradecer. Você é um professor nato, e o professor nato não é só aquele que tem uma excelente oratória e tem o domínio do conteúdo, mas é aquele que sente prazer, sente felicidade em distribuir o conhecimento, em transferir, transmitir o conhecimento. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer você ter aceito o convite de participar conosco da nossa reunião científica e ter dado essa aula maravilhosa. Eu queria te pedir desculpa porque não pude te apresentar, mas acabei entrando em seguida e tive a oportunidade de curtir a sua aula, como sempre, excelente, tá? Muito obrigado, viu, Rafael? Agradeço, professor.
E vou aproveitar, já que você perguntou, eu vou dizer o seguinte para você. No passado, eu me preocupava muito, eu ponderava muito antes de fazer cirurgias para colocação de tubo de ventilação, para equalização da pressão na caixa timpânica. Só que o tempo vai passando, e é exatamente como você falou, como o professor Paparella, eu tenho operado cada vez mais, Uhum. porque mesmo que boa parte desses pacientes que você opere, coloque apenas faço apenas uma timpanotomia para colocação de tubo de ventilação, e boa parte desses pacientes você acaba percebendo que a alteração irreversível já aconteceu e esse paciente já acaba evoluindo para uma otite média crônica colesteatomatosa. Se você consegue evitar em alguns pacientes essa alteração irreversível e a teoria do contínuo, que foi muito bem descrita pelo professor Paparella, já valeu a pena. Se você conseguir evitar em alguns pacientes, é uma alegria muito grande. No hospital universitário, essa terça de manhã, eu vi um adolescente que eu tinha como certo, há uns 10 anos atrás, ele era criança, aquela otite média crônica retrátil, aquela quase uma meringostapediopexia. E aí eu tentei com ele, coloquei um tubo inteiro, o paciente, mais de 10 anos depois, está lá o tubo inteiro e a membrana timpânica intacta e a audição normal. Então, assim, em alguns pacientes, boa parte deles funciona. Você literalmente substitui a função da tuba com um dreno, Uhum. os tubos em T de longa duração. Alguns não funcionam, cabe a gente sempre colocar no microscópio, estarmos atentos e quando há necessidade a gente tem que operar, né? Uhum. Mas eu acho que para o professor Paparella ele foi muito feliz. Aliás, ele tem até alguns dos dreninhos batizados e o mundo inteiro usando em nome dele, né? Pois é. E ele foi muito feliz em muitas técnicas cirúrgicas que ele propôs, e das iniciativas, energias que eu acho que ele ajudou muito a humanidade foi isso, valorizar a tuba auditiva e o quanto ela pode ser importante para a geração de problemas otológicos. Ele foi talvez a pessoa, não é, Rafa, talvez o maior pesquisador de todos os tempos em relação à disfunção tubária, né? Sim, concordo. História E a, interessante te- sobre o... e a Pode falar. teoria do contínuo até hoje é brilhante, né? É o Só que eu mudou de nome, né, acredito e professor? faço. É, Pelo que Parece eu entendi, só mudou de nome. A história continua a mesma, mas só mudou de nome. a história continua essa. Pois é. Uma história E, interessante sobre o tubo de ventilação é que ele criou o tubo de ventilação e ele não ganhou um centavo. Ele doou a patente para a empresa e no fim acabou ficando sem, sem os royalties. Ô, Rafael, mas ele não precisa de mais dinheiro, não. Ele foi brilhante em muito do que ele fez Sim, e ele conseguiu acumular uma aposentadoria farta para ele, né, Rafa? com certeza, com certeza. Ô, Rafa, até Ele aproveitando foi um gigante. as questões da histopatologia, a Uhum. equipe do Dennis Paul, no Mesenir, tem feito muito dilatação de tubo e alguns estudos aí a respeito de como fica, né, a tuba auditiva. Uhum. É, esses novos estudos, assim, vocês têm visto mudança da história da doença também com a dilatação de tuba? É difícil de falar sobre. Assim, eu acho que o pessoal lá do Dennis Power, eu acho que eles têm uma conduta muito agressiva em relação à dilatação de tuba, né? Porque, É, na verdade, é sempre aquela questão, né? A gente tem um procedimento que é um procedimento seguro, um procedimento que pode ser feito até muitas vezes de forma ambulatorial, que é a colocação de tubo de ventilação, até aproveitando uma das perguntas que foram feitas aí, que é um procedimento que decididamente tem o poder de mudar a história natural da doença, né? A única intervenção que a gente pode fazer antes desses procedimentos mais invasivos, mastoidectomia de abertura e limpar tudo, que você consegue mudar essa progressão, né? Em sim. crianças que têm uma tuba auditiva não funcionante, com essa metaplasia de epitélio, com com essa efusão mais mucoide,
né? É a chance que você tem de atuar antes de começar a ter essas alterações teciduais, né? Eu confesso que eu não lembro de ter visto um estudo histopatológico em um paciente que fez dilatação de tuba auditiva. Isso talvez comece a aparecer nos próximos anos. O Dennis Paul ele sempre mostra resultados muito bons, né? E eu acho que talvez se você tiver um distúrbio diretamente relacionado a uma alteração mais próxima da rinofaringe ali da tuba auditiva, ela pode melhorar. Em pacientes mais idosos que desenvolvem disfunção de tuba por conta de uma alteração do tônus muscular, isso pode ajudar. Mas em criança, eu confesso que ainda não estou muito convencido. Parece que o tubinho acaba ainda sendo uma ótima solução, né? É mais barata, mais prática, né? Sim. O cuidado é ótimo, né? O risco de complicação do tubo de ventilação é muito baixo, né? Então, eu não sei, talvez no futuro isso se prove como melhor do que o tubo de ventilação, mas os resultados que eu vi até hoje ainda não me convenceram 100%. A não ser nesses outros pacientes, talvez tenha uma indicação, né? Pacientes mais idosos e tudo, mas também, enfim, né? Talvez tenha algumas indicações mais específicas. Isso vai se mostrando ao longo do tempo, né? A gente vai ver, Sim. mas em relação ao estudo histopatológico, não me recordo de nenhum estudo avaliando alterações de orelha média temporal pós-dilatação de tuba em comparação com tubo. Logo chega. Sim, já já. Eu acho que a gente, dessas perguntas que estão no chat, a gente já falou um pouco sobre elas. Se tiver alguma outra, um follow-up nessas questões aqui, também estou à disposição. Rafael, acho que você tirou todas as perguntas. Eu queria que agora você tirasse um tempinho para você explicar aquilo que você estava explicando para mim, para a gente desenvolver aí essa parceria de pesquisa clínica. Claro, com certeza. Então, o que eu estava conversando com o professor Faes ontem é que tem dois principais congressos aqui nos Estados Unidos, né? Um que é da Sociedade de Pesquisa, que é a ARO, que é a Associação de Pesquisa em Otorrino, e o Congresso da Academia Americana, que eles têm, que eles chamam de Travel Grant, né? Que são as verbas que eles dão para as pesquisas premiadas, né? E isso tem aparecido bastante oportunidade para pesquisador estrangeiro. Eu acho que o ano passado, uma delegação da Colômbia foi em peso para esse congresso da ARO, todos com bolsa de financiamento de pesquisa. Então, eu acho que são US$ 750 que eles dão para esses trabalhos premiados. Eu acho que é uma boa oportunidade, né? Esses congressos são congressos muito conceituados aqui, principalmente o ARO, que é um congresso mais focado para pesquisa. E eu acho que uma das coisas que surge como possibilidade, né, principalmente com essa oportunidade de fazer estudo em histopatologia, é de fazer estudos translacionais, que é o que a gente tem de mais bonito dentro da área de pesquisa, que é a gente conseguir relacionar casos clínicos com casos histopatológicos, né? Então, a minha ideia, né, agora a gente está fazendo a digitalização dos ossos temporais aqui da coleção, a gente consegue abrir isso para quem tiver interesse de fazer pesquisas em ossos temporais, mesmo sem precisar vir aqui para os Estados Unidos para fazer esse tipo de pesquisa, né? Então dá para fazer um estudo em ossos temporais, ou também o que a gente pode fazer se alguém tiver alguma linha de pesquisa que possa se beneficiar de dados histopatológicos para sustentar as teses ou os achados clínicos. Eu acho que é uma grande oportunidade que tem para conseguir mostrar as linhas de pesquisas que vocês têm aí no Brasil. Eu sei que o professor Faes tem bastante linha de pesquisa, apresentou um monte de trabalho no Congresso de Otopatologia lá em Boston. Então, eu acho que é uma oportunidade para quem quiser apresentar, para mostrar o trabalho, para divulgar o serviço. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Se alguém tiver interesse, eu estou à disposição para conversar, para discutir sobre quais são as possibilidades, o que que a gente pode fazer para ajudar do ponto de vista de histopatologia nos estudos clínicos. E estou à disposição. Seu áudio está no mudo, professor Faes.
Vocês estão me ouvindo? Sim, Me perdoem. Então, pode contar conosco, Rafa. A minha pergunta é: tem um deadline para o Arrow Meeting e o da Academia Americana? Tem, né? Será que sim. ainda está aberto? O ARO, eu acho que fecha no final de setembro, então tá meio em cima da hora. Teria que ser talvez alguma coisa que já está um pouco mais avançada e a Isso. gente consiga só fazer a complementação histopatológica, mas dá, porque na verdade é só mandar o abstract, né, agora. E o Congresso da Academia Americana, normalmente eles têm a finalização do deadline lá para final de dezembro, meio de dezembro, então teria mais tempo para fazer a aplicação. Do ARO, eu faço parte do comitê de Travel Grant, então eu consigo dar uma força Ajudar. interna aí. É, Então, fechou. Olha aí, ó. Zé Carlos, Natália e Lucas. Se virem. Tem que, tem que mandar. Entre em contato, manda um e-mail para o Rafa amanhã mesmo, hoje mesmo, para a gente para gente já pensar quais os nossos projetos a gente consegue fazer essa conexão, essa pesquisa translacional. Eu me lembro, viu, Rafael, que eu participei de 3 Arrow Meetings. Um uhum, deles foi em Denver, outro foi em Baltimore. E eu me lembro que o Merchant, meu orientador, ele era apaixonado por esse congresso. Para ele, era o principal congresso norte-americano, era da Association for Research in Otolaryngology, que é esse Arrow Meeting. E, uhum, aliás, até pouco tempo atrás, esse jornal da Arrow, que é o JARROW, era o de maior fator de impacto da especialidade, uhum, porque ele era de pesquisa básica, então tem um fator de impacto altíssimo. Deve ser 1 a 1 pelo Qualis Caps. uhum. Então, ou seja, é top, é um congresso. Eu me lembro que quem criou esse congresso, acho que foi o David Lean com o professor Schucknecht, não era? O Foi? pessoal Uhum, o David Lean, não é? E o professor Schucknecht que fundaram esse Arrow Meeting, e isso era a menina dos olhos deles, esse congresso. E assim, é um top de pesquisa na nossa especialidade. Então a gente tem que participar. E ainda concordo. mais tendo agora a conexão, você para ser essa conexão, ixi, ainda mais você aí participando da comissão julgadora, a gente vai ter que, ó, temos 1 mês para correr atrás. E o congresso vai ser onde? O congresso normalmente é em fevereiro e eu acho que o ano que vem vai ser na Califórnia. Fechou, vamos Vai ser embora. em Vamos Anaheim, todo mundo. onde é Quem Disneyland. então perfeito. Vamos embora. Uhum. É, os fellows, tá todo mundo aí, né? Me ouvindo, tá? Só a Tainara que não. Vamos mandar esse e-mail hoje ou amanhã para o Rafael e vamos correr atrás para submeter os nossos estudos e conseguir esse travel grant. Combinado, eu estou à disposição. Eu não sei se vocês têm meus e-mails, mas quem tiver aí pode circular meu e-mail Eu no WhatsApp. tenho, eu tenho, eu vou mandar no nosso grupo da pós-graduação para. Ó, o Lucas já está te pedindo, Rafa, pode mandar aqui no chat. Você manda o teu e-mail aqui no chat, que aí eles já pegam Tá? imediatamente aqui, ó. Então, pessoal, Lucas, Natália, Zé Carlos, é para correr contra o tempo. Vamos mandar. A gente tem 1 mês para eles julgarem para a gente ganhar essa bolsa da Travel Grant. Tranquilo. E mesmo que não esteja o trabalho completo, né, como é só o abstract, se vocês tiverem uma estrutura que a gente consiga mandar, né, não precisa estar completamente pronto, porque o congresso é em fevereiro, então tem tempo depois para finalizar, se tiver precisando dos detalhes finais ali. Excelente. Nossa, Rafael, bom demais. Vamos fazer isso. Rafael, tem uma pergunta, Claro. vamos mais próximo aqui. Temos uma relação relevante entre DPM e a disfunção de tubo auditivo, se não tem relação ali com a parte muscular, eu fico assim. Você pode repetir? Ficou Você muito pode repetir? Ficou muito baixo para ouvir.
tem alguma relação entre DTM e disfunção de tubo auditivo, assim, uma relação direta, então, algum estudo relevante? Incluindo disfunção de tubo auditiva, posso estar enganado, mas eu não me recordo de ter visto nenhuma conexão entre DTM e distúrbio de tubo auditiva. A DTM ela pode causar alterações de hipoacusia, de plenitude, mas por um mecanismo diferente da própria disfunção de tubo auditiva. Mas, como eu falei, posso estar errado, mas desconheço alguma alteração direta ali que possa causar na tubo auditiva. Mais alguma pergunta? Tá todo mundo cansado aí já Todo tô. mundo cansado aí já tô. Errado. Aqui eu acho que finalizaram já as perguntas. Se você quiser encerrar. Tá certo. Não, agradeço Tá pelo convite certo. de novo e estou à Ra- disposição de vocês. Pode me mandar Rafael, mensagem, telefone. Pode falar, manda, professor. manda para a gente o seu e-mail aí no chat. Ah, desculpa, eu acabei mandando, mas eu acabei mandando mensagem privada aqui em vez de. Deixa eu dar aqui para todo mundo. Mandou para o Lucas? Aí, ó, pronto, Para todo mundo. pronto. Ok. Então tá. Então aí pode mandar Muito. e-mail ou mandar mensagem no WhatsApp que eu estou à disposição. Então, ó, o Rafa, o Lucas é meu aluno de doutorado, vai entrar em contato contigo. A Natália Karasek, minha aluna de doutorado, vai entrar em contato contigo. E o José Carlos também vai entrar em contato. Eu te agradeço mais uma vez, Rafael. Deus te abençoe por ter aceito, tá, o convite de forma assim tão rápida e a gente tem todo o interesse da gente seguir adiante, cooperando, trabalhando, publicando juntos e quem sabe você receber logo aí nosso primeiro aluno de doutorado para ser seu Research Fellow. Estou aguardando aqui. Beleza. Muito obrigado. Deus te Obrigado abençoe. para vocês. Uma boa noite aí para todo mundo. Fernando, muito obrigado. Imagina, Faísca, por nada. Uma ótima noite aí. Obrigado Muito mesmo, viu, obrigado. Rafa? Excelente trabalho. Tchau, tchau.